Nossa saudação cristã para vocês que nos acompanham aqui pelo canal. Mais uma vez transmitimos este vídeo para levar uma palavra de fé, de consolo, de meditação, para que sirva de contribuição nesta hora de apreensão que as nações estão passando, mas que a Igreja do Senhor Jesus está com seu olhar naquele arrebatamento prometido nas Escrituras. Vamos tomar aqui hoje a leitura do livro de Gênesis, no capítulo 3, do versículo 18 ao versículo 19, onde diz assim a Escritura: espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Espinhos e cardos, diz aqui a Bíblia. Aqui, neste capítulo, vemos o Senhor, quando ele estava dizendo para Adão e para sua esposa Eva, como seria a vida dali em diante. A terra produziria pragas, espinhos e cardos que prejudicam a lavoura, a terra, que naquele momento estava sob maldição. E o Senhor disse: comerás da erva do campo. Aqui na mensagem, o Éden satânico, nós, no parágrafo 35, o irmão Brana diz assim: finalmente, quando ele teve tudo feito e finalmente chegamos com sua sede da terra num formoso lugar que está ao leste do Éden, chamado o Jardim do Éden, no Egito, justamente ao extremo leste do jardim. Ali estava a sede. E sobre toda a situação ele pôs seu filho e esposa de seu filho. Sobre tudo isso é certo, isso é o que Deus fez. Eles os pôs em pleno controle. Eles podiam falar aos ventos e os mesmos cessariam de soprar. Falaria a árvore e esta se moveria daqui para ali. O leão e o lobo comiam juntos e o cordeiro se deitava com eles. Não havia maldade. Quando Deus a tinha sob seu controle, era paz perfeita, harmonia perfeita, tudo em perfeição. Notem, ele tinha seu mundo, ele o tinha em operação, tinha tudo funcionando, todos comendo vegetação, nada para morrer, nada para ser arruinado, nada para ser danificado, nada. Tudo era exatamente perfeito. E sobre tudo ele colocou seus amados filhos, seu filho e sua filha, um esposo e esposa para controlá-lo. Deus estava tão satisfeito e repousou de toda a sua obra no sétimo dia, e abençoou este sétimo dia para si, o sábado, porque Deus o inspecionou completamente depois de haver estado 6.000 anos moldando-o e preparando-o, fazendo-o vir à existência. Levantou as montanhas, fez os vulcões, empurrou para cima as montanhas e as coisas que haviam tido lugar nas erupções, as secou e as arrumou na forma que ele as tinha, e foi um formoso lugar, nada há semelhante. Veja aqui, irmãos e irmãs, que quando a terra estava perfeitamente funcionando e estava no controle do homem e da mulher que Deus tinha posto sobre o Jardim do Éden, que era a capital da terra, de onde saíam as ordens, tudo girava em harmonia, eles se alimentavam de vegetação, e isto não danificava o meio ambiente, não desequilibrava o ecossistema, eles eram vegetarianos. Isto é para vocês terem uma ideia de como será no milênio. Não haverá nada que contaminará o homem,
porque o milênio será o Éden restaurado. E Isaías 66, 25. O lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, e o leão comerá palha como boi. Irmãos, não haverá religião ali que contaminará aquele milênio. Só haverá um Deus, e seu nome será conhecido das nações. Ele é o filho de Davi, o Senhor Jesus Cristo, que será rei sobre toda a terra. Não haverá água poluída lá. Tudo será reconstruído, renovado, se renovará através do fogo. Os vulcões que lançarão suas lavas, os terremotos durante a grande tribulação, que produzirão energia para que tudo seja limpo. Porque lá no milênio será um paraíso para a família de Deus. E o sexto selo se encarregará disso, a purificação pelo sexto selo. O sol contribuirá para isso, as estrelas irão fazer a sua parte, porque lá não haverá pecado, não haverá fermento, não haverá farisaísmo, não haverá religião, não haverá ismo que prejudique. Lá, irmãos, não haverão falsas notícias como temos aqui. Lá não haverão falsas doutrinas como temos aqui. Quando o pão da Páscoa era preparado lá em Israel, não podia haver fermento na massa. Aquilo contaminaria o pão. E se houver alguma ideia humana para interpretar a Deus, isto vai contaminar a massa. E quando há fermento, o sacrifício fica anulado. O pão é anulado. Se houver falso preceito, falso mandamento, isto anula o sacrifício. O apóstolo Santiago, ele disse na sua carta, Tiago 1, 24, ele disse, porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. O pão palavra não possui fermento. A noiva palavra, ela não possui fermento. Não há uma vírgula de denominação nela, não há um conceito humano, não há uma opinião humana, não há uma inteligência humana. Então, o alimento no milênio será um alimento saudável. Vinhas serão plantadas. Comeremos das vinhas, diz a Bíblia. Isaías 65, 21. Plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Irmãos, comeremos da árvore da vida. Ali no milênio, nós teremos passado da árvore da ciência do dia que vivemos hoje para a árvore da vida. Passaremos da árvore da morte para a árvore da vida, porque o Rei da vida estará ali. Ali nós teremos o direito dos benefícios da árvore da vida, porque neste tempo, ali a terra terá passado das mãos da árvore da ciência, que é Satanás, para as mãos da árvore da vida, que é o Senhor Jesus, o Filho de Davi. A árvore da ciência, nesse tempo, estará na prisão, estará impedido de operar. Os fariseus haviam falado para o Senhor Jesus. Eles disseram que seus pais haviam comido o maná no deserto. O pão do céu, disse eles. João 6,31. Jesus lhes disse, eles comeram, mas eles estão mortos. Veja, disse para eles, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. E se alguém comer deste pão, viverá para sempre. A árvore da vida é uma pessoa, como a árvore da ciência também é uma pessoa. O Senhor Jesus é esta árvore da vida, esta árvore do pão da vida, da qual alimentará todo o milênio. Na mensagem à Era de Éfeso, parágrafo 99, o irmão Brana diz assim, veja o que ele diz aqui. Agora, aquela árvore ali no Éden, aquela árvore que era a origem da vida, era Jesus. Em São João capítulo 6 ao 8, Jesus se apresenta como a origem de vida eterna.
Ele mesmo disse que era o pão do céu. Ele falou do oferecimento de si mesmo, dizendo que se algum homem comesse dele, nunca morreria. Ele proclamou que conhecia Abraão e que antes que Abraão fosse, ele era. Ele profetizou que ele mesmo lhe daria água viva e que todo aquele que bebesse dessa água nunca teria sede, mas viveria eternamente. Ele se mostrou como o grande eu sou. Ele é o pão da vida, o poço da vida, o ser eterno, a árvore da vida. E ele esteve ali em meio do jardim do Éden, assim como também estará em meio do paraíso de Deus. A humanidade se sentirá segura ali, naquele milênio, naquele Éden restaurado, porque lá não faltará saúde, não faltará alimento, não faltará segurança. As temperaturas ali serão temperaturas equilibradas, nem o rigor do calor e nem o rigor do frio, porque não haverá enchentes ali, não haverá seca. Veja, ele segue dizendo: você já observou que Deus na natureza faz a mesma coisa? Como a seiva que há naquelas árvores aqui em cima, segurando as folhas, e antes do inverno chegar, a ira de Deus se derramar sobre a terra. Vê? Em uma época a terra não tinha inverno, e no milênio nunca mais haverá invernos. Vê você? Então é a ira sobre a terra. Logo, se isso passou, veja, antes que venha a ira, Deus, em sua misericórdia, envia esta seiva diretamente para o interior, embaixo, sob o solo, as raízes dessa árvore, e mantém ali até que passa a ira do inverno. Então volta a subir na primavera, ó, que tu me escondas na sepultura e me guardes no lugar secreto, até que passe tua ira. Isso é o que ele tem feito por nós, irmãos. Isso é o que ele faz por todos os cristãos. Então veja, o pecado no Éden é que desequilibrou a terra. Ela passou a produzir espinhos e abrolhos, cardos, alteração na natureza devido à quebra da aliança entre o homem e Deus. Gênesis capítulo 8, versículo 22. Enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio, e verão e inverno, e dia e noite, não cessarão. Não cessarão dia e noite, verão e inverno. Ora, uma temperatura de verão muito alta, ora uma temperatura de inverno tão baixa. Por causa de quê? Por causa do pecado. Enquanto a terra durar e não entrar este milênio, continuará sendo assim. E ele segue dizendo: e quando ele veio na terra, ele era a árvore da vida. Vocês creem nisso? E Roma, o que eles fizeram? Ele teve de ser derrubado e ele foi posto num madeiro de desgraça. Maldito é aquele que for pendurado num madeiro. Tornou-se uma maldição pela raça humana. E agora, através disso, ele produz uma árvore noiva, a qual será a árvore da vida restaurada de novo a ele, como marido e mulher no jardim do Éden. Oh, glória a Deus, pela mesma palavra e pelo mesmo Deus manifestada em marido e mulher, a mesma árvore noiva de volta novamente. É isso que vai acontecer, esta árvore noiva de volta novamente. Porque a árvore da vida, que é o Senhor Jesus, ele virá acompanhado da árvore noiva, a árvore esposa, que é uma árvore da vida restaurada. A voz dela vale tanto quanto a voz dele, pois são marido e mulher. Para quê? Para governar juntos, tem que estar no mesmo nível. Irmãos, a hora se aproxima. É tempo de despertar, de estar com a vasilha cheia do Espírito Santo, que é o azeite. O dia de nós mudarmos de endereço já estão se aproximando. Desta condição humana
com tanto desconforto que nós vivemos, nós vamos mudar para aquele modo de vida perfeito. Até lá, seguiremos lutando. Que Deus te abençoe. Shalom para vocês. Deus o abençoe.